Olá, boa tarde. Cá estamos nós para o nosso live das 6. Vou deixar-vos começar a chegar devagarinho. Olá, boa tarde. Boa tarde. Darinha. Becas. Tita. Boa tarde. Então, eu vou só colocar aqui a imagem de lado. Ok. Sim. Muito bem. Então, hoje quis fazer este live sozinha. Normalmente vocês sabem que eu adoro trazer convidados, falar destes temas giros da nova era. Mas o tema que hoje quero falar é um tema que me diz muito. Olá, Célia, Jorge. É um tema que me diz muito e eu penso que é importantíssimo nesta altura nós termos consciência de algumas noções e daí trazer-vos o tema da ascensão planetária. Ora bem, então, para começar a abordar este tema, há alguns conceitos que eu gostava de partilhar convosco, que eu penso que são importantes antes de avançarmos para os temas em si, falarmos destes conceitos. E eu gostava que as pessoas que estivessem aqui no live, se tiverem algumas questões que fossem colocando, eu vou aqui encadear alguns conceitos e depois vou ver algumas das vossas questões. No entanto, eu gostava só de lembrar que aquilo que eu vou partilhar aqui hoje é um entendimento meu acerca destes conteúdos, da ascensão planetária e da nova era, e que estão naturalmente baseados nas experiências de vida que eu tenho, nas investigações que tenho feito e que me fazem sentido, e portanto as partilhas que eu vou fazer aqui não são verdades absolutas, naturalmente, são perspectivas. E é importante que as pessoas tenham isto em mente, está bem? Isto é apenas uma partilha de um entendimento meu, tá? Que vos pode ser útil. E então, antes de entrarmos aqui na questão da ascensão planetária e da nova era, eu gostava de trazer então os tais conceitos que vos estava a falar, e esses conceitos nós temos que andar bastante atrás no tempo, talvez antes da própria criação existir. Portanto, vamos antes da altura do Big Bang, em que houve a tal explosão, supostamente, que deu origem às várias dimensões que gradualmente deram origem ao processo da criação, à matéria e a todas as outras dimensões que compõem o nosso universo. Ora, para compreendermos o processo da criação, em primeiro lugar, eu penso que é importantíssimo nós compreendermos que tudo partiu de um pensamento que eu vou atribuir à mente cósmica, que poderei referir-me a ela como o Pai, Deus, o Todo. Calma que eu já vou distinguir estas questões. Então, antes da criação, ninguém sabe o que é que existia na realidade. Em boa verdade, se calhar a existência assim ainda não podia ser considerada, porque a partir do momento em que consideramos a existência quer dizer que algo existe. Vamos antes de algo existir. Antes de algo existir, supostamente existia apenas uma mente cósmica. Eu vou-lhe chamar o Pai. A partir do momento em que se dá o Big Bang, eu diria que essa mente cósmica, ela, de alguma forma, para se poder conhecer a si mesma, ela teve que fazer uma primeira projeção. Portanto, eu diria que antes de existir a criação, existia um pensamento, uma ideia, algo que, de alguma forma, quis projetar-se e, a partir dessa projeção,
fez então a segunda dinâmica da segunda dimensão. E então, nesse momento, quando a mente cósmica fez a sua primeira projeção, então deu-se o início da criação. Porquê é que eu vos estou a explicar isto? Nós somos filhos da criação. E quando eu digo nós somos filhos da criação, é no sentido de compreendermos que no universo tudo é mental. É a primeira lei hermética, o mentalismo, e portanto tudo parte sempre de uma ideia, de um pensamento. Ok? Eu vou definir essa ideia, pensamento primordial, como o Pai cósmico, ok? Quando ele faz a sua primeira projeção e a criação dá início à sua existência, entramos nos domínios das multidimensões, sendo que, particular, uma delas, onde nós nos encontramos aqui, é a terceira dimensão, é a dimensão da matéria. Então eu vou chamar a matéria, no nosso caso, como Mãe, a Mãe Gaia, a Mãe Terra, aquela que nos dá vida. Então nós, como filhos da criação, nós somos, eu diria que, uma extensão dessa mente cósmica, ok? Na matéria. A matéria é a mãe, a mente cósmica é o pai, nós somos filhos da criação, independentemente de sermos homens ou mulheres, do género, portanto, nós somos filhos da criação. Quando me questionam relativamente à questão do livre-arbítrio, eu vou já inserir este tema, eu diria que a mente cósmica, o Pai cósmico, do qual somos todos as extensões dessa mente cósmica, ok? Somos várias extensões da mente cósmica em processos de evolução e de autoconhecimento, ok? No corpo da Mãe Gaia, da Mãe Terra. O que é que aconteceu? Ele criou-nos a ideia da ilusão da separação, para que nós pudéssemos ter o livre-arbítrio de podermos evoluir sem a memória da união ao todo. Só assim faria sentido, porque se nós tivéssemos consciência de que somos o todo dessa mente cósmica que compõe juntamente, ou melhor, o Pai cósmico, a Mãe que compõe o todo, ok? Nós não teríamos terreno para evoluir, já seríamos, já estaríamos em comunhão com o todo, ok? Então, o processo evolutivo passa em parte por nós termos o livre-arbítrio, ao nível de podermos, de alguma forma, ter liberdade de pensamentos e podermos evoluir dentro desse contexto. Agora, o que é que acontece? Acontece que essa questão do livre-arbítrio, o que é que acabou por gerar? Acabou por gerar independência ao nível dos pensamentos, independência ao nível da mente, e como nós vimos com a ilusão da separação do todo, nós não entendemos de uma forma muito visceral que somos mesmo todos um, ok? Quando este livre-arbítrio nos é dado e esta ilusão de separação, o que acontece é que as nossas formas de pensamento ao longo do tempo são independentes desta memória e trazem essa ideia de separação. Ao longo da história da humanidade, o que é que tem acontecido? Essas determinadas formas de pensamento, como por exemplo a crítica, a dor, o julgamento, o medo, elas foram ficando cristalizadas no subconsciente coletivo e acabaram por nos gerar de alguma forma esta dor que muitas vezes nós não sabemos bem de onde é que ela vem, mas ela acaba por ser autogerada por nós, ligada a um subconsciente coletivo, onde estão estas formas de pensamento que na realidade não têm ligação à fonte, ao Pai. Quem tem somos nós, os espíritos, a expansão, as extensões da mente cósmica. Nós sim somos a extensão da mente cósmica e somos filhos da criação. As formas de pensamento e as emoções, não. Mas elas são energia. E é como se que num coletivo de pessoas
se as pessoas vibrarem muito em determinadas crenças de que não existem, como é que eu ia dizer? Se nós nos ligarmos muito à ideia de que não somos capazes ou que o medo é impeditivo de nós alcançarmos a nossa plenitude, ou que fazer isto está errado porque a igreja disse. O que é que acontece? Essas formas de pensamento, elas como são energias, elas começam de alguma forma a ganhar vida no subconsciente coletivo e causam a dor na humanidade. Porquê que eu estou a falar destes conceitos? Porque esta questão da dor coletiva, do medo, do julgamento, da crítica, à partida há de ser o grande trabalho que a humanidade terá que fazer nesta altura para que nós possamos resgatar a nossa conexão e a nossa ligação ao Pai Cósmico, à nossa mente, àquilo que nós somos. Eu agora vou dizer aqui uma coisa muito fora, mas eu diria que imaginem o Pai Cósmico, a mente cósmica, ok? E imaginem todos os seus filhos, e atenção que os seus filhos são todas as expressões e todos os espíritos que de alguma forma se projetam nas várias dimensões, e neste sentido nós temos que entender que não somos só nós os filhos de Deus, são também todos os outros seres que habitam nas outras dimensões, ok? Desde anjos, arcanjos, mestres ascensionados, todos eles são filhos do Pai Cósmico, ok? Ora, isto para vos dizer o quê? Se nós entendermos o todo e que nós somos efetivamente apenas uma parte de um todo, mas que somos esse todo em simultâneo, isto vai nos ajudar a resgatar a ideia de que nós somos uma extensão de Deus, nós somos seres divinos, a manifestarmos a nossa divindade na terceira dimensão, sendo que em outras dimensões também há outros seres divinos a evoluírem à sua maneira, que também são extensões e filhos desta mente cósmica, ok? Então, agora, depois de vos passar este conceito, eu sei que isto é capaz de ser um bocadinho estranho, mas reflitam um bocadinho sobre isto, porque na realidade a mente cósmica é de onde nós vimos e é para onde nós vamos. É casa, é de onde nós vimos, é a origem da criação. Tá? Quando chegamos aqui à Mãe Gaia, ao planeta Terra, é como se fosse o berço da humanidade. Portanto, nós somos filhos da natureza, da Mãe Gaia. E quando nós unimos estes conceitos do Pai Cósmico com a Mãe Terra a gerar os seus filhos aqui, nesta altura que nós conhecemos como humanidade, ok? Então, se nós interiorizarmos estes conceitos, vamos poder tirar muito melhor partido daquilo que eu então agora vou abordar, que então é a questão da ascensão planetária que se ouve tanto falar hoje em dia. Já todos ouvimos falar da ascensão planetária, do processo de ascensão, e eu gostava de partilhar então o entendimento que eu tenho acerca deste processo. O que é que está a acontecer? A Terra é como se fosse um grande ser vivo. Toda a biologia, todos os animais, plantas, seres humanos, minerais, portanto, fazem parte deste ser vivo chamado Terra. Este ser vivo chamado Terra tem um processo evolutivo seu. Nós, como humanidade, fazemos parte do planeta Terra. O planeta Terra, ele está permanentemente nas suas próprias fases de evolução. E o que é que acontece? Houve várias eras glaciares, como vocês sabem, isto é científico. Eu acredito, porque tenho essa memória, essa experiência de que existiram outras civilizações antes da civilização humana aqui na Terra. E isto assim, encurtando, eu diria que há cerca de 12 mil anos atrás houve a última era glaciar, que eu diria que separou
as outras civilizações da civilização humana tal como nós a conhecemos. Isto há sensivelmente 12 mil anos atrás. Ora, há 12 mil anos atrás, o planeta e o sistema solar encontravam-se na era de Leão, que se encontra justamente a 180 graus, ou seja, no ponto oposto da era de Aquário, que é onde supostamente nós então já estamos a dar os nossos primeiros passinhos, ok? A Terra, ela vai evoluindo dentro dos vários círculos cósmicos e planetários. E a ascensão planetária que está agora a ocorrer, boa tarde Emília, Mónica, o que está a acontecer na realidade é que a própria Terra está a fazer um processo evolutivo, ok? E nós, como integramos esse planeta, integramos agora, a humanidade está a evoluir neste planeta, a Terra, de alguma forma vai ter que acompanhar o próprio processo evolutivo do planeta. E nós, como a mente divina, porque eu diria que não quer dizer que os animais não tenham, naturalmente, mas nós trazemos a razão, a consciência, que é isso que nos distingue dos animais, ok? Então, eu diria que nós somos a consciência do planeta, é como se fôssemos, cada ser humano, através do seu processo de consciência, é como se fosse um neuróniozinho do grande cérebro do planeta, ok? Então, o planeta, ao fazer este processo de ascensão, ele vai passar obrigatoriamente por mudanças geológicas. Não só, os cientistas já vêm observar grandes alterações em termos do eletromagnetismo do planeta já desde 1992, já há bastante tempo. E o que é que acaba por acontecer? Nós, como habitantes do planeta Terra, quer queiramos, quer não, estamos a acompanhar essas alterações eletromagnéticas e vamos acompanhar o grande processo de ascensão e de transformação do planeta em si. E isto é uma coisa que acontece à nossa revelia, ok? Ora, as vibrações do planeta estão a mudar. Nós estamos a sentir isso de formas muito distintas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Uma das coisas que nós sentimos, por exemplo, é que o tempo está a passar mais depressa. Bonito, falava disso ontem. Ana, é mesmo bonito. E ainda há procissão vai no adro. Bom, uma das coisas que nós podemos perceber é, por exemplo, o tempo, dá a sensação que o tempo está a passar mais depressa. Outra coisa que também podemos perceber é aquela questão do Mandela Effect, que é, temos a sensação de repetição, de linhas de tempo cruzadas, ok? Outra coisa que também está a acontecer é os sonhos tornarem-se mais vívidos. Outra coisa que também está a acontecer é a própria humanidade estar de alguma forma consciente daquilo que se está a passar em termos políticos, governamentais, económicos no planeta. E, portanto, eu não sou muito apologista de andar aqui a bater no ceguinho na questão da conspiração, mas não posso deixar de considerar que existem forças involutivas no universo e que, eventualmente, alguma elite do nosso planeta possa não ter grande interesse em que nós façamos, portanto, este processo de despertar quem somos e que tem a ver com os conceitos que eu estava a falar no início, portanto, de sermos uma mente cósmica a habitar um corpo da mãe Gaia e de sermos os filhos da criação, porque isso nos dá um poder enorme, um poder de autonomia, um poder de vibrarmos nas mais elevadas vibrações da luz, que é o amor. Emília, por acaso ou não, é mesmo isso. O tempo passa mais depressa, eu já não me lembrava de sonhar e agora todos os anos... É isso mesmo, Emília, é mesmo. Então, eu estou a chamar a atenção às pessoas para estes pequenos alertas, porque o que está a acontecer é subtil, mas é muito, muito profundo.
e está à revelia da nossa vontade e, portanto, como nós somos parte do planeta e estamos a acompanhar a própria ascensão do planeta, vamos começar a ter estas percepções de uma forma muito psíquica, sobretudo. Não tanto ligado à terceira dimensão, à dimensão da matéria, mas sim às outras percepções que nós temos e, sobretudo, às percepções que estão ligadas à quarta e à quinta dimensão. Daí eu estar a falar tanto na percepção do tempo estar a passar mais depressa, porque a quarta dimensão é a dimensão do tempo, ok? E passado, presente e futuro acontecem em simultâneo e há mais do que uma linha de tempo, ok? Então, já a quinta dimensão está muito ligada à consciência universal e cósmica e, portanto, é muito provável que vocês comecem a ter consciência do que é que está errado em termos do sistema governamental, político, planetário, económico, etc. Então, isto para vos explicar que o próprio planeta, ao fazer este processo de ascensão, nós vamos, e já estamos a assistir a algumas manifestações geológicas, portanto o próprio planeta manifestar através dos 4 elementos, seja os tais tsunamis, os furacões, os tremores de terra, pronto. Portanto, o planeta está a ajustar-se às novas frequências. Nós, como parte do planeta, também temos que nos ajustar às novas frequências, quer queiramos, quer não. Ok? Então, sobretudo, temos que ter estes conceitos bem definidos, ou pelo menos compreendidos, que é para depois não estranharmos esta questão dos sonhos estarem tão vívidos, das nossas intuições estarem mais apuradas, da consciência de que algo está errado no sistema. Também pode acontecer vocês perceberem mais a dimensão de quem nos acompanha em espírito, portanto os nossos ancestrais, pessoas que já estão desencarnadas. Também pode acontecer as pessoas estarem mais em contacto com a quinta dimensão, portanto hoje em dia já se vê muitas pessoas a canalizarem, portanto, a trazerem informação de mestres ascensionados, de arcanjos, de anjos, ok? Então, tudo isto faz parte da tal ascensão planetária. Nós estamos a fazer esta ascensão com o planeta e temos que compreender estas noções para podermos, de alguma forma, fazer esta ascensão de uma forma mais tranquila e não estarmos de alguma forma ansiosos ou com medo ou a vibrarmos nas vibrações mais baixas da luz, que é a crítica, o julgamento, o medo, as raivas, pronto, todas essas emoções ou pensamentos que não estão alinhados com a vibração do planeta. Ora, outra coisa que eu gostava de vos falar aqui é o facto de, para nós podermos nos preparar, e daí eu ter colocado no tema deste live, para nós nos podermos preparar para aquilo que chamam a nova era, portanto os novos tempos, e que tem a ver natural e intrinsecamente com esta questão da ascensão planetária, eu gostava de sugerir aqui algumas dicas, porque tenho muitas pessoas a perguntar-me: Eva, então como é que nós podemos fazer isto? Estou tão perdida, eu sinto que há qualquer coisa que está para acontecer, mas não sei lidar bem com isto, às vezes tenho medo. Bom, uma coisa que é extremamente importante é nós sermos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, porque eles são vibração. Essa vibração energética, ela ganha vida no subconsciente coletivo e nós, para nos alinharmos com as novas vibrações, temos que obrigatoriamente perceber quais são as emoções e quais são os pensamentos, desde crenças limitadoras, valores que já
que estão desatualizados, ok? Então, analisarmos com muita honestidade perante nós mesmos quais são os pensamentos e quais são as emoções que de alguma forma podem estar ao nível das baixas vibrações e procurarmos terapêuticas, meditações, formas de podermos elevar a vibração dos nossos pensamentos e a vibração das nossas emoções. Isto é imperativo, porque senão nós ficamos escravos aqui do ego e da identificação que nós inconscientemente fazemos, esses pensamentos e emoções, e é como se fossem bugs que não nos deixam abrir o canal à fonte. E eu já vou falar sobre isto porque é muito importante a abertura do canal à fonte, ok? Porque é de lá que nós vimos. Então, eu gostava que as pessoas compreendessem isto que eu agora vou dizer. Toda a dor, todo o pensamento, toda a emoção de baixa vibração são as tais formas de pensamento que cristalizaram no subconsciente. Se cada um de nós começar a fazer o seu processo individual, responsável de sanar as suas emoções, alinhar os seus pensamentos e elevar estas vibrações, nós estamos de alguma forma a contribuir para que o grande cérebro do planeta, a nossa grande consciência, estatisticamente vibre em frequências mais altas dentro da luz, ok? E isto eu diria que é fácil. Não é fácil, não exige de nós. Nós conseguirmos viver alinhados, em paz e em coerência é um processo exigente. Quem é que disse que libertar o emotional shit é uma coisa agradável e fácil? Não é. A ancestralidade, o pai que fez isto, o irmão que fez aquilo, nada disso é fácil, mas é necessário. E se nós efetivamente queremos evoluir e acompanhar o processo de ascensão planetária, temos que o fazer de uma forma responsável. Ok? Pronto. Outra coisa é praticarem a coerência. O que é a coerência? A coerência é quando nós conseguimos que os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações concretas estejam alinhadas. Portanto, não é pensar uma coisa, sentir outra e fazer outra. Não. Isso também dá trabalho? Dá. Mas vocês querem ser felizes? Querem estar alinhados com a evolução planetária? Ou querem continuar agarradas aos pensamentos de que eu não consigo, isto não serve para nada, isto é tudo uma merda? Não. E, portanto, querem ser felizes, querem vibrar nas vibrações da ascensão planetária? Então vamos lá. Procurem as vossas terapêuticas, procurem a meditação, procurem a paz interior. Não é fácil, não, becas. E é o que eu estou a dizer, não é fácil, mas é assim, digam-me lá uma coisa, vocês gostam de viver com uma dor de dentes? É que nós andamos todos com uma dor na alma. Porra, é isto que se está a passar. Porquê? Porque sendo a alma o terreno onde nós evoluímos e esteja carregada de, por exemplo, só a história da humanidade, do qual nós fazemos parte, a nossa alma está cheia de dor. Porque a história da humanidade está cheia de tragédia, mortes, assassinatos, abandonos, traições, do qual nós fazemos parte. E atenção, que já fomos todos bonzinhos e mauzinhos. E, portanto, é importante compreendermos que, para sairmos dessa cristalização de formas de pensamento, temos que fazer o nosso trabalhinho de casa. E isso passa por procurarem as vossas terapêuticas, terapia multidimensional, as constelações sistémicas, os reikis. E, efetivamente, Rita Ferreira, ainda na sexta-feira fiz uma consulta com a Mónica que me ajudou. Exatamente. Procurem chamam-lhe os trabalhadores de luz, mas eu diria que são todos os terapeutas, e quando eu digo terapeutas não é um exclusivo da parte espiritual, tal como nós a conhecemos, ok? Encontram-se imensas pessoas dentro da área da medicina, da ciência, da investigação,
altamente espirituais. Nós não podemos separar as coisas. Lá porque é um médico alopata, não quer dizer que não seja uma pessoa espiritual e que não vos ajude. Ok? E portanto, o desassossego não é vibração baixa, certo? Oh, becas. Eu acho que é. Porque eu, quando estou desassossegada, traz-me ansiedade. A ansiedade, eu vou-vos dizer uma coisa, e isto é do coração. A ansiedade é das piores doenças. O stress é a pior doença da humanidade. Tá? Portanto, atenção ao desassossego, à ansiedade e ao stress. É uma merda pegada. Enlouquece pessoas. Põe-nas em esgotamentos. Quer dizer, é tudo de mau. Tá? Portanto, curem isso, tratem isso através das homeopatias, das terapêuticas que vos ajudem, sobretudo, a aceder ao nível do inconsciente, para que vocês possam, através do vosso inconsciente, fazerem o processo de sanação e de reprogramação ao nível dos vossos pensamentos e das vossas emoções. Tem tantas coisas disponíveis hoje em dia, se fosse há 50 anos atrás, mas não. Hoje em dia temos a PNL, as constelações, o Reiki, as homeopatias, medicinas tradicionais chinesas, os yogas, a alimentação, que é essencial. Há tantas formas de podermos fazer esse processo de sanação mental e emocional. Ok? Isto, eu diria que é a parte que mais trabalhosa que nos é exigida neste momento para que nós possamos começar a vibrar em vibrações mais altas e que nos vão ajudar a fazer e a acompanhar o processo da ascensão do planeta. Tá? Bom, nós temos que entender que a maior parte do sofrimento que nós carregamos, prestem bem atenção ao que eu vou dizer agora, a maior parte do sofrimento que nós carregamos vem da ilusão de separação do todo. Ok? Nós somos os filhos da criação, mas nós também somos a mãe, no sentido que pertencemos à Terra. Nós também somos o pai, porque somos uma extensão dele. Quando nós entendermos que somos mesmo o todo, o The One, nós não vamos querer fazer mal às plantas, aos animais, porque vamos entender que nós também somos eles. Quando vocês se depararem com alguém que vos incomoda energeticamente, vocês vão começar a compreender o que é a verdadeira compaixão. Porquê? Porque aquela pessoa tão incomodativa, aquele presidente tão mauzinho, aquele elemento da conspiração que anda a falar, ele também faz parte de nós. É uma extensão de Deus a vibrar nas baixas vibrações. E nós devemos nos centrar muito mais em elevar a nossa vibração do que em combater a vibração baixa. Isto faz toda a diferença. E quando nós começarmos a compreender que aquela pessoa, aquela outra pessoa, também somos nós, porque nós somos o todo, mas compreendemos isto de uma forma visceral, celular, epifânica, nós vamos começar a ter muito mais coerência ao nível das nossas ações. Ok? Então, vamos lá aqui buscar então aqui outro tema. E que tem muito a ver com a nova era e, como dizia o John Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Sim, eu sou uma sonhadora. São os sonhos que comandam a vida. E há um ano atrás, quando eu tive a visão da primavera cósmica, que deu origem ao nome do projeto Cosmic Spring,
que hoje é aqui a via pelo qual eu estou a fazer esta partilha. Eu quando vi a primavera cósmica, eu vi a humanidade a ascender com o planeta. Mas atenção, já houve outras civilizações que a humanidade teve que erradicar, o planeta teve que erradicar porque não acompanharam a frequência e a vibração da ascensão do planeta. Então, eu sinceramente não gostaria que isso voltasse a acontecer. Eu tenho memórias de outras passagens por cá, de outras civilizações. Eu não quero chorar agora, mas é assim, é muito triste se isso voltar a acontecer. E nós, hoje em dia, nós vamos poder, eu vou-vos dizer que o facto do planeta estar a ascender, o facto das vibrações estarem a serem elevadas no planeta, é uma oportunidade que o grande Pai Cósmico, que também somos nós, nos está a dar para acabar com o sofrimento, a dor e tudo aquilo que alimenta as formas de pensamento cristalizadas que nos dão a ideia de separação e que podem ser, então, aquilo que possa ser impeditivo da humanidade acompanhar o processo da ascensão planetária. Então, ideia tão abençoada, obrigada, querida. Então, para vocês compreenderem isto, se o planeta está a vibrar em frequências mais altas, se está a permitir que nós, através dos nossos receptores, da nossa pineal, tenhamos a experiência da quarta e da quinta dimensão de uma forma mais ampla. Portanto, a questão do tempo e a questão da consciência cósmica. É como se que o Pai Cósmico estivesse a dizer assim: despertem para aquilo que são, para poderem fazer a ascensão juntamente com o planeta. Ok? Então, e como é que nós podemos fazer isto, além da questão que eu vos estava a dizer, de sermos responsáveis pela sanação das emoções, pelo alinhamento dos pensamentos, pela prática da coerência através dos pensamentos, das emoções e das ações alinhadas com os pensamentos e com as emoções. Ok? E assumimos também a responsabilidade pela nossa ligação à fonte, ao Pai Cósmico, àquilo que nós somos. Então, isto é um tema assim um bocadinho mais delicado. Então é assim, eu vou-vos dar aqui um exemplo. Nós hoje em dia assistimos a muitos canais, certo? Portanto, eles já vêm desde sempre, na realidade, os médiuns praticantes, porque médiuns somos todos, não é? Estou farta de repetir isto. Bom, os praticantes da mediunidade, vamos pôr a coisa assim. Portanto, há muito que trazem informação de entidades que nos estão aqui a ajudar na evolução do planeta. E eu tenho ideia, eu sou uma grande fã da ciência, aviso já, eu acho que a ciência é espetacular. Eu acho que a ciência tem sido assim essencial para nós vivermos com mais qualidade, para termos até mais qualidade de vida a vários níveis, não só a nível dos avanços das estruturas, mas também da medicina, e portanto eu sou mega fã da ciência. Eu nunca separo a ciência, porque a ciência para mim pertence à Mãe Terra e tem que ser respeitada e valorizada. Quando toca à parte da espiritualidade, eu não a consigo dissociar, portanto, e penso que é muito importante que nós consigamos com o tempo aliar os canais que nos disponibilizam informação para nós podermos evoluir ainda mais dentro da ciência humana. E daí eu acreditar que, por exemplo, pessoas brilhantes da nossa humanidade, como Albert Einstein, como Nikola Tesla,
para mim, eles eram grandes canais. Eram mentes brilhantes, profundamente ligadas a fontes de informação e que, de alguma forma, foram os veículos para nós, como muitos outros, atenção, para nós evoluirmos aqui na terceira dimensão. E isto é muito importante. Então, hoje em dia, nós assistimos a um excesso de canalizações. Às vezes nós vimos muitas pessoas a canalizar Cryon. Eu, por exemplo, eu sou super fã, não sei se vocês conhecem, Cryon supostamente é a entidade que está ao serviço do eletromagnetismo do planeta. Vocês investiguem. Para quem não conhece Cryon, eu acho que é muito interessante vocês lerem o primeiro livro de Cryon, que se chama Os Tempos Finais. Eu li Cryon há cerca de uns 13 ou 14 anos atrás. Eu posso-vos dizer que eu estava a ler aquilo lavado em lágrimas, porque tudo aquilo que estava escrito no livro eu já sabia, e naquele momento eu não percebi como é que eu sei estas coisas. Que estranho, eu não sou cientista, não percebo metafísica, nem tinha ideia bem de que era um ser cósmico na altura, sentia-me espiritual, mas nem tinha bem estas noções, e comecei a ler o Cryon, e nisto era um Cryon, só chorava o tempo todo. Bom, porquê? Porque as minhas células reconheceram toda a informação que lá estava. Mas de repente, com o tempo, e quem canaliza Cryon é um senhor chamado Lee Carroll. Pronto. De repente viram-se não sei quantas pessoas a canalizar Cryon que desvirtuaram um bocadinho aquele canal tão importante. Não desvirtuaram, porque em boa verdade quem sinta a partir do coração sabe que Lee Carroll é o grande canal de Cryon. Não, pode ser que hajam outros, mas aquele ressoa com a vibração do meu coração e faz-me sentido. Já li outras canalizações de Cryon que achei aquilo a banha da cobra. E então, mas isso também vale o que vale. Isto para dizer-vos o quê? Hoje em dia vemos aí um excesso de tudo e mais alguma coisa dentro da nova era. Portanto, mas é como tudo. Nós temos que considerar que existem bons e maus professores, bons e maus cozinheiros, bons e maus canalizadores, mas não é a malta dos canos, não é? A malta que canaliza a informação lá de consciências que nos acompanham e que nos ajudam na evolução. Eu estou a falar disto porquê? Porque todos nós somos canais, todos nós somos médiuns, todos nós somos psíquicos, e aquilo que eu vos vou explicar agora, e foi há bocado a respiração que eu fiz, porque quero passar-vos isto de uma forma simples, mas isto é uma coisa muitíssimo complexa na realidade. E daí não, pronto, vamos lá ver. É o seguinte, sim, nós temos outros irmãos nas outras dimensões que nos acompanham e que também estão a evoluir dentro das suas dimensões e que muitas vezes se disponibilizam para nos dar informação através dos canais que falam cá, sejam os Cryons ou outros quaisquer que andem a canalizar de Jesus Cristo, Maria, arcanjos, eventualmente, ou outros mestres ascensionados. Portanto, esses outros irmãos das outras dimensões que estão alinhados com as frequências eletromagnéticas dos canais que estão agora na Terra, eles disponibilizam-nos imensa informação para nos ajudar neste momento de despertar e para nos ajudar também aqui nos nossos avanços da ciência, ok? No entanto, o que vem para a frente e o que nos vai ser proposto é isto. É muito mais poderoso, muito mais bonito, e é um direito que nós temos a partir do momento em que respiramos oxigênio pela primeira vez, que é de nós abrirmos o nosso canal pessoal à fonte que tudo é. E aí passamos à frente de anjos, arcanjos, mestres ascensionados, ok? Nós temos que entender a importância da humanidade. Nós temos a porta de abertura à fonte. Eu não sei se vocês estão a entender bem o que eu estou a dizer. Não precisamos de canalizar
já, ou não vamos precisar de canalizar já há por muito mais tempo, informações, por exemplo, de Jesus ou de mestres ascensionados, outros mestres ascensionados, porque a grande proposta que se faz agora à humanidade é que nós comecemos a abrir os nossos próprios canais individuais à fonte, à mente cósmica. Quando isso começar a acontecer, nós vamos criar o alinhamento, a coerência, e então a partir daí sim vocês vão perceber o que é a definição de cocriação. Ok? Isto é uma das coisas mais importantes que nós podemos alcançar e fazer, não só por nós mesmos, mas pela humanidade, de maneira a que esta possa acompanhar o processo de ascensão planetária. Bom, deixem-me lá ver aqui mais temas. Se vocês têm alguma questão, podem me colocar. Uma coisa muito importante que eu também queria falar aqui tem a ver com as crianças. Então, enquanto que nós, seres adultos, conscientes, eu diria que temos este trabalho para fazer de sanação da mente, das emoções, elevação da frequência para podermos acompanhar a ascensão planetária, alinhamento, coerência ao nível de pensamentos, emoções e ação, e todo este rol é da nossa responsabilidade. As crianças que estão a nascer, elas já vêm preparadas para a nova vibração, para a nova frequência do planeta, ok? Só que elas é como se fossem um diamante em bruto. Então, além da responsabilidade que devemos assumir individual de fazer todo este trabalho que eu estou a fazer, de abertura dos nossos canais e das nossas portas à fonte para podermos manifestar a cocriação, nós somos responsáveis pela orientação e a educação destes cristalzinhos que estão agora a nascer, que são as novas gerações de crianças. Ok? Porquê? Porque se elas vibrarem em frequências baixas, vai ser complicado. E tristeza, abandono, maus tratos, formas de pensamento daquelas que estão cristalizadas, que estão ligadas à separação, ao abandono, isto pode fazer com que algumas crianças tenham que abandonar o planeta também. Porque o que está a acontecer agora, e eu penso que até sensivelmente 2022, ok? Estes próximos 2 anos, ano e meio, 2 anos, ok? Ainda muita coisa vai acontecer. E antes de nós vermos sinais da dita ascensão planetária, eu diria que isto, antes de melhorar, ainda vai piorar. Não é para vos desmoralizar, mas protejam-se neste sentido. Desliguem as televisões. Muita atenção às formas de pensamento que nos são passadas pelos meios de comunicação. Tá? Desliguem as televisões. Cultivem atividades ao ar livre com as vossas crianças, comunhão com a natureza, façam amor, amem o próximo, sejam altruístas, sejam bondosos, ajudem os vossos irmãos que estão em frequências baixas, ok? Irmãos que também são vocês, porque nós somos o todo e etc, não é? Pronto. Com relação às crianças da nova era, tenham consciência que se elas não vibrarem nas frequências altas, podem-se ver muitas crianças a terem que abandonar o planeta por questões de saúde, por questões radicais. Eu não quero falar muito disso, que é uma coisa que me parte o coração e que me entristece muito. Portanto, elevem-lhes a vibração. E como é que podem elevar? Aceitem quando elas dizem que veem coisas que não são visíveis aos olhos.
está tudo bem se elas falarem com os avós que já cá não estão. Sobretudo, criem-lhes situações em que elas possam ser alegres e felizes. Façam palhaçadas, riam, digam merdas, não tenham mãos a medir no que diz respeito a fazerem bons disparates com as vossas crianças. Enchem-se de tinta, deixem-nos correr, meter as mãos na terra, comer minhocas, sei lá. Percebem? E sejam muito higiênicos no que diz respeito à informação. E mais uma vez eu digo, eu às vezes ainda escorrego na questão das conspirações, porque a conspiração está à vista. Há uma das coisas que eu quero chamar aqui muita atenção, tenham muito cuidado. Eu, por exemplo, eu agora durante a pandemia, esta coisa que nos obrigaram a ficar em casa, não é? Confinamento. Eu deixei a minha filha passar muito mais tempo no iPad a brincar e a jogar com as melhores amigas, porque ela é filha única e se divertia e etc. Hoje ela já fez uma birrinha porque eu vou-lhe começar a tirar o iPad porque está a bom tempo, ela pode ir para o jardim, graças a Deus nós temos aqui relva à porta e ela pode estar a brincar e etc. Porquê? Temos que moderar e temos que selecionar também as novas tecnologias. Eu posso-vos dizer que um dos grandes perigos do futuro aqui no planeta é a inteligência artificial. Portanto, quando começarmos a perceber que nos querem meter chips, darem aquelas vacinas malucas, muito cuidado, porque fala-se imenso da nanotecnologia e qualquer dia que começam a meterem-nos coisas nanotecnológicas para nós vermos melhor, pensarmos melhor essas coisas todas, e pode estar por trás uma componente robótica que de alguma forma vai desvirtuar a nossa natureza, como a Mãe Gaia. Então isto é preciso ter assim um bocadinho de atenção a estas questões subliminares, porque às vezes há coisas que podem ser extremamente positivas, mas temos que ver até que ponto é que essas coisas devem ser permitidas, de maneira a não desvirtuar aquilo que nós somos, ok? Mas tinha aqui uns apontamentos mais para falar. Se tiverem algumas questões, eu sei que eu estou aqui farta de falar, vocês têm estado aqui a mandar os vossos coraçõezinhos e tal, mas se tiverem alguma pergunta que pensem que é importante fazerem, façam. Estamos a 7 minutos de eu terminar o live. O essencial, eu já vos disse. Uma coisa que a Sofia sempre me pede para eu dizer e que eu me esqueço. Se vocês precisarem de rever este live, nós temos o canal do YouTube, depois podem subscrever e verem lá os conteúdos. Aliás, uma das coisas que vos pode ajudar, efetivamente, nesta busca, nesta sanação, são os conteúdos deste projeto. Nós fizemos este projeto para vos ajudar, vocês já sabem, não é? Portanto, estejam atentos. Temos aqui uma equipa de pessoas com um coração enorme, com ferramentas espetaculares para vos ajudarem nesses processos. Emitir frequências de medo para que andemos frequências. É verdade, pá, é assim, temos que ter mesmo muito cuidado com as frequências que nós vibramos. Ora bem, portanto, o que é que eu tinha aqui mais de importante? Eu acho que a maior parte dos tópicos que eu tinha para vos orientar relativamente a esta questão da ascensão planetária e o que é que podemos fazer para acompanhar, eu já vos disse. Portanto, cultivem as altas frequências, sejam higiênicos na informação e naquilo que andam a ver na televisão e nos meios de comunicação, porque isto é preocupante. Sejam comedidos nas novas tecnologias, portanto, nada de se permitirem injetar com chips e essas coisas, porque isso de futuro pode nos trazer problema. A inteligência artificial, se for moderada, nós já temos um pequeno exemplo que não nos faz mal por enquanto, não é? Que é a Siri do iPhone, não é? Siri, então, estás bem disposta? Ela responde e tal. Agora perguntei à Siri se ela percebe de espiritualidade, a ver o que é que ela vos responde. É interessante.
Ora bem, a Marisa está a dizer, eu acho que isto vai ser também uma guerra entre o controle pela tecnologia e a ascensão e o grupo que quer ascender o planeta, vamos vencer. É isso, sabes, eu no outro dia, pá, eu troquei umas mensagens com um amigo meu, que ele mandou uma questão do 5G. Eu até me ri a olhar para aquilo, porque estão a implementar os 5G, nem nos perguntam. Aliás, disseram-me, eu nem sabia, nem sei se isto é verdade, que aqui a zona onde eu vivo, em Cascais, que vai ser pioneira em testes para a 5G. Alguém nos perguntou aos residentes se nós concordamos com isso. É uma falta de respeito. O nosso sistema, hoje em dia, está ao nível da Idade Média. Nós somos escravizados, não nos ensinam acerca da nossa natureza. Tudo aquilo que tenha a ver com este processo de ascendermos as nossas consciências à quarta, quinta dimensão, de abrirmos os nossos canais à fonte, tudo isto faz-nos passar por loucos, as pessoas andam deprimidas, depois dão comprimidozinhos para a depressão. Isto é ridículo. As pessoas já se estão a perceber que a sociedade controladora, isto vai ser um derby muito giro, é sociedade controladora versus humanidade em ascensão. Pronto. Agora vamos ver o resultado do jogo. Porque quem não acompanhar as frequências de luz, muito provavelmente vai sofrer um bocadinho. Aqui a questão é, eu gostava que a maior parte da humanidade já estivesse nessa frequência, que é para não assistirmos aqui a cataclismos e situações que nos vão gerar muita pena e que talvez nos crie alguma dor, porque na realidade o Pai Cósmico, que somos nós também, ele está a assistir à dor das formas de pensamento cristalizadas e da condução do livre-arbítrio. E não é só na nossa dimensão, atenção, não é só aqui na Terra, no planeta, isto acontece em outras dimensões também. E portanto, eu diria que aquilo que nós vamos assistir agora nos próximos tempos é uma época única, eu diria, em que nós vamos poder fazer os nossos processos individuais, contribuir para que a humanidade, ou quem fizer esse caminho naturalmente, ascenda com o planeta, e é muito provável que nós agora consigamos começar a perceber a queda da conspiração, ou do deep state, dos donos do mundo. Olha, investiguem um senhor chamado Corey Goode e o David Wilcock. O David Wilcock é o patrão da Gaia TV, eu já vos falei aqui. A Gaia TV, olha, é muito mais bem empregue 10 euros para vocês assistirem à Gaia TV, que vos ensina a meditar sobre as antigas civilizações, sobre o nosso potencial, Mystery Schools, quer dizer, o Matias Di Stefano explicar a criação do universo. Portanto, é muito mais empregue 10 euros por mês para assistirem aos conteúdos da Gaia TV do que propriamente estarem a ver o Jornal das 9 ou das 8, já nem sei, não vejo. Portanto, pensem nisto que eu vos disse. Entramos agora nos últimos 2 minutos. Eu vou ver se há aqui alguém que queira fazer alguma pergunta. Verdade, não é? É sad but true, já se diria. Portanto, o governo sinistro secreto também é interessante. É uma cambada de filhos da puta. Desculpem. É assim, são as forças evolutivas. Nós temos que compreender que eles fazem parte do todo connosco, mas que escolheram vibrar em frequências baixas, não é? Então a questão da compaixão talvez possa ajudar essas frequências serem alteradas, mas há coisas que estão ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance neste momento é vocês fazerem o vosso trabalho interior e darem o exemplo a quem está à vossa volta, porque assim nós chegamos a mais pessoas, ok? O que está lá fora, nós não temos mão sobre isso, não temos mão sobre o universo, não temos mão sobre o governo, não temos mão sobre nada disso. Temos mão sobre o nosso processo individual e em influenciar através do exemplo quem está à nossa volta. E portanto, pensem nisto com carinho. O que diz o alto, não sei o que é o alto, Tita, mas pronto.
Já ri, agora estão-se a rir, não é? Já estou a dizer as minhas merdas. Olhem, é assim, estamos a 30 segundos do live acabar. Eu vou fazer um postzinho acerca deste tema e gostei muito que estivessem cá hoje comigo. Deixei um grande beijinho a todos aqui a partir do coração e bora lá despertar o nosso potencial, bora lá mostrar a esta gente a nossa força, tá? Grande beijo.